Boa noite, internet espectadores do Discutindo Atualidades. Estamos aqui para mais um programa ao vivo, diretamente dos nossos estúdios. Como sempre, toda sexta-feira à noite. Você já está acostumado a seguir a nossa página, a curtir os nossos vídeos. Eu te convido a compartilhar. Eu peço que vocês convidem os seus amigos, seus colegas a curtir a nossa página. Desculpem. E a compartilhar também, porque é um assunto que interessa bastante. Um assunto que nós vamos falar hoje, vem sendo muito repercutido, né, na mídia de todo o Brasil. Mas antes de mais nada, eu queria dar boa noite para o meu amigo Luciano Ribeiro, professor, mestre em Geografia, professor do IFSU KVG. E queria dizer, meu amigo, que é uma honra e uma grande satisfação te ter aqui no Discutindo Atualidades. Uma boa noite. Boa noite, Léo, boa noite a todos. Na verdade, o prazer é meu, né, de estar nesse ambiente contigo, de discutir ideias, né. Fico bastante agraciado pelo convite e acredito que vai sair algumas coisinhas daqui, né? Sempre saiu, né, nas nossas reuniões. É verdade. Né? Por que vai ser diferente agora? E vamos lá, vamos começar o programa aí. O pessoal também pode participar, né? Lembrando que é interativo, então manda aí questionamento, manda bastante dúvidas. Nós estamos aqui para isso aí, né? Para tirar dúvidas. Bom, em primeiro lugar, desculpa, pessoal, sabe que eu tô com a voz, meus alunos, a maioria sabe que eu tô com a voz com probleminha. Sexta-feira é igual final de festa, né? Sexta é final de festa para professor, né? Queria, em primeiro lugar, mandar um beijão e um abraço para os meus alunos da Escola Mário Quintana, os meus alunos do curso Fleming, daqui de Pelotas, e os meus alunos do curso Riachuelo, lá em Santa Maria, que estão sempre ligados, alunos de todos os locais que eu trabalho. Luciano, fica à vontade para mandar um abração para seus alunos. Vou pegar carona então nesse trem, mandar um forte abraço aí para todos os meus alunos, né? Principalmente os alunos ali do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, do KVG, né? Nossos primeiros, segundos e terceiros anos, né? E vamos caminhando aí para ver se vai valer a pena. Acredito que vai valer a pena. Vai valer. Quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento especial, já vou colocar aqui, né, para o meu aluno lá do curso Riachuelo, Matheus Kogo Mendes, que é o cara da arte. Foi ele que fez lá todo o nosso layout, nossa capa, né, o nosso logo ali. Então, quem tiver interessado aí em fazer uma marca especial para sua empresa, vale a pena contatar o Matheus, que ele é fera. Aqui está o e-mail dele e o telefone, ele é lá de Santa Maria, mas quem trabalha com imagem trabalha pela internet, tranquilamente, onde você estiver. Vale a pena, o cara é fera mesmo, tá ali as imagens que foram feitas por ele, né? E já, além de tudo, agradecer ao meu amigo Matheus, que é um grande parceiro do Discutindo Atualidades. E eu vou disponibilizar já de imediato para vocês o nosso WhatsApp, que está ali, ó, é o 53991220485, 53991220485. Quer mandar uma mensagem, pode mandar pelo Face, a gente vai monitorar. Eu já vi que tem várias pessoas na hashtag Vem com Teacher aqui, que foi criada carinhosamente pelos meus alunos lá do Riachuelo em Santa Maria. E então, vem com Teacher e vamos começar o debate. Meu amigo Lúcio, oi, queria que tu introduzisse, por favor, o tema para nós, para os nossos internet espectadores. Quando a gente fala em migrações, muitas vezes as pessoas confundem o que é um migrante econômico ou social, o que é um refugiado, né? Se isso é essencial dos indivíduos. Eu queria que tu explicasse um pouco esse contexto inicial para que os nossos internet espectadores se situassem, né, no nosso tema. Sim, na verdade é fundamental a parte conceitual, né? Para a gente avançar no tema, a gente tem que começar a parte conceitual. O homem, ao longo da história da humanidade, ele foi mais nômade do que sedentário. Verdade. Né? Se nós colocássemos uma matemática aí, com certeza nós Paleolítico é o maior período da história da humanidade. Então, aí vem a técnica. No momento que tu tem o homem nômade, no momento que tu vem a técnica, essa técnica de produzir aquilo que se até então teria que buscar dentro do espaço geográfico, nós vamos ter a fixação
desse homem nos lugares. Aí surge o lugar. E desse lugar é que vai surgindo a identificação do lugar. O homem com a sociedade humana como ser identificado com aquele lugar que ele começou a se fixar. Claro. A partir daí, então, vem todo o processo de ocupação desse lugar, com o uso de técnicas da agricultura, principalmente da pecuária, né? E esse lugar vai se enraizando nessa sociedade, daquele lugar, e a partir daí vamos também ter a evolução do processo cultural daquele lugar, Sim. um processo, por que não, além da cultura, hábitos, costumes, religião, a língua, a própria língua, de como se comunicar. Claro. Né? Então nós vamos sair de uma sociedade nômade para uma sociedade sedentária e que vai se identificando com aquele lugar. Passa-se o tempo, né? O tempo, né, vai passando com todos os processos da evolução da tecnologia. E vem as navegações, vem a revolução industrial, vem o processo tecnológico e o homem nunca, na verdade, deixou de ser um ser, né? Embora na história a gente estuda ele, né, um processo, né, de nômade para um processo de fixação nos lugares, mas mesmo assim ele nunca deixou de ser migrante. Migrante, porque aí entra um pouquinho, né, de uma análise do português. Migrante é todo aquele ser que migra, né? Migrante. O imigrante, colocando esse prefixo o i na frente, nós vamos ter aquele que chega. Sim, no lugar. Claro. Tá? O emigrante é aquele que sai do lugar. Então o que nós vamos tentar debater aqui é exatamente a imigração, a emigração, a migração, e digo mais, é fundamental também saber diferenciar essa situação que nós estamos vivendo agora, com muitos conflitos, né, nos últimos principalmente 10 anos para cá, bastante conflitos. Não quer dizer que os conflitos não ocorreram, sempre ocorreram, mas com uma maior velocidade, principalmente do avanço da tecnologia e da informação. Hoje nós estamos constantemente recebendo informações, sendo bombardeados diariamente numa questão de conflitos de vários tipos, e é mais ou menos que nós vamos conversar aqui. Eu acho que desde a Segunda Guerra é um dos momentos mais intensos nas migrações, né? Com certeza mais intenso, e com certeza também que mais dá para saber diferenciar ou classificar o migrante para o refugiado. Foi aquilo que vocês estavam trabalhando semana passada na questão envolvendo a Síria. Sim. A Síria como um dos países hoje de maior êxodo, né, oferecendo refugiados, aí sim é refugiados, porque num contexto de guerra, numa perseguição, né, de política, uma perseguição religiosa, uma perseguição étnica, ou isso tudo que é o caso, né, claro, é o caso ali, né, é político, o caso da Síria é étnico, o caso da Síria é religioso, também o caso da Síria, né. Em todo esse contexto, aí sim nós temos a questão da separação do migrante para o refugiado, porque o refugiado, segundo a Convenção de Genebra, em 1951, é por perseguição. Né? É por perseguição. Isso seja, é fundamental na parte conceitual. Se ele ficar no país dele, ele corre risco. Por isso ele precisa... Risco de vida. Exato. E aí tu vai classificar essa pessoa que corre risco de vida por várias questões, principalmente na questão étnica, religiosa e política, ele vai ser forçado a executar a migração. Então ele vai ser considerado na classificação da ONU como um refugiado. Refugiado político, sim, claro, refugiado étnico, refugiado... inclusive agora nós estamos estudando também o refugiado ambiental. Porque não é nem por questão de guerra. O refugiado ambiental é aquele, por exemplo, que algumas ilhas ali, principalmente no Oceano Pacífico, e algumas ilhas ali também do Oceano Índico, devido ao aquecimento global, né, o derretimento das calotas, aquela questão toda, o avanço do nível do mar, muitas ilhas estão deixando de existir. E aí? E aquela população daquela ilha que vai deixar de existir? Ele não está sendo perseguido por questões étnicas, ele não está sendo perseguido porque a Austrália, por exemplo, é um país que vem recebendo bastante imigrantes, né? Porque está chegando. Que são refugiados ambientais. Que são refugiados ambientais. Não é nem por guerra, não é nem por questões religiosas,
e sim por questões onde o lugar, voltamos ao conceito da geografia, né? O lugar onde eles viviam, onde eles executavam o seu cotidiano, seu dia a dia, não tem mais condições ambientalmente, então esse é o refugiado ambiental que a ONU está também classificando recentemente, faz os últimos 4, 5 anos para cá, já está sendo estudado o refugiado ambiental, que vai ser muito comum também, segundo expectativa, né, de técnicos, principalmente nessa área ambiental. Nós vamos ter muitas áreas que hoje são ocupadas que vão ter que ser desocupadas por questões ambientais. Lúcio, deixa eu mandar aqui uns abraços. Sim, quero mandar um abraço pro Sérgio Domiciano, pro meu amigo o Matheus Cogo Mendes, que é o nosso artista, a Júlia Servo, o Túlio Machado Rigg, a Bruna Custer Minuzzi, a Juliana, a Ana Luísa, a Manuela Otto. Quero mandar um beijo especial para minha filha Ana Luísa, que sempre gostou muito das tuas aulas, tá mandando já um abraço para ti, Luiz. Quero mandar então um abraço para todos que estão participando e dizer que a hashtag Vem com o Teacher tá bombando cada vez mais aí. Lúcio, para ilustrar a importância do tema que nós estamos trabalhando, eu separei aqui alguns guias do estudante que, sem receber patrocínio, mas com o objetivo de informar os nossos internet espectadores, nossos alunos, o Guia do Estudante ele é um excelente manual para quem vai fazer o Enem e outros vestibulares, porque cada vez mais tem caído questões atuais nessas provas, geralmente relacionando com assuntos históricos ou da geografia, mas trazendo essas questões atuais. E eu fiz um levantamento aqui, porque eu sou um assíduo comprador desses manuais, e eu queria dizer para vocês que no Guia de Atualidades do primeiro semestre de 2016 veio uma reportagem sobre refugiados. No Guia de Atualidades do segundo semestre de 2016 veio uma reportagem sobre refugiados. No Guia de Atualidades do segundo semestre de 2017 veio uma reportagem sobre refugiados. E no Guia do primeiro semestre de 2018 veio uma reportagem sobre refugiados. Então, além de ser um tema extremamente importante para nos constituirmos como cidadãos, né, entender um fenômeno mundial como cidadãos do mundo que somos, mas é fundamental para quem vai prestar vestibulares e Enem tá ligado nesse tema. E aí, emendando isso, eu já vou te fazer uma pergunta para a gente botar uns pingos nos is aqui. O caso da Venezuela. O caso da Venezuela pode ser as pessoas que vêm para o Brasil e que saem da Venezuela para outras regiões, eles são considerados refugiados ou migrantes? Eu sei que isso não é uma resposta simples, mas eu vou te botar nesse compromisso aí, Luiz. Botou na fogueira já. A primeira análise já é uma análise complicada, porque a parte, se nós pegarmos a parte conceitual, voltamos de novo para a parte conceitual, dentro do direito internacional, né, o refugiado é considerado aquele que está sofrendo a possibilidade de morte no lugar onde ele está. Morte por várias perseguições, seja, como já foi dito, religiosa, política, né, étnica. No caso da Venezuela, se você vai receber esse imigrante, sim, porque ele quando chega ele é um imigrante, ele vai ser refugiado na classificação se ele está dentro daquele padrão da ONU. Claro. Existe no Brasil uma comissão nacional de refugiados, né, que também tem a parceria com a ONU, né, que é aquela agência de refugiados da ONU também, Acnur. Que também é a Acnur, que também recebe esse contingente, está em torno de 40 a 50 mil hoje, né, ali março para abril, segundo o governo brasileiro, de 40 a 50 mil venezuelanos, né, de janeiro para cá. Isso chama atenção, né, com um surto. E ali a classificação é variada, porque ao mesmo tempo que tu tem aquele perseguido pelo governo venezuelano, né, por questões políticas, claro, né, por disputas políticas, porque tu tem um governo principalmente de esquerda hoje, que com a morte do Hugo Chávez enfraqueceu a popularidade. Sim. Né? A morte de Chávez traz uma queda da popularidade.
Com a morte de Chávez, nós também não podemos esquecer que a economia venezuelana tinha como principal, e tem ainda como principal aporte e lastro econômico a produção de petróleo. E nos últimos anos também, logo a parte da crise econômica mundial, o petróleo também cai bastante de valor. Então aquele programa bolivariano, né, o pacote bolivariano que Chávez estava colocando em prática, o Maduro não está conseguindo manter, porque o Estado está vendendo menos, arrecadando menos e não conseguindo cumprir com todo aquele pacote do bem-estar social que o governo anterior estava mantendo. Sim. Então no momento que tu começa a perder a tua popularidade, tu tem que perceber aonde tu está perdendo a tua popularidade. E naquele caso foi um caso onde o valor do petróleo cai e a principal base econômica da Venezuela como um país monoexportador é o petróleo. A principal fonte de PIB é o petróleo e a principal fonte de PIB que também vai abastecer os programas sociais. Nós vamos ter o que? Um déficit da balança comercial. Com esse déficit da balança comercial não tem como pagar o estado de bem-estar social. E aí vem os protestos. Claro. E com os protestos nós vamos ter a perseguição também do outro lado, da questão política. Claro. Né? Então nós vamos ter praticamente um liquidificador, vamos imaginar, né? Tanto o migrante como o refugiado. Então quem vai diagnosticar isso é a Agência Internacional da ONU, juntamente com essa comissão do brasileira, que está naquela região ali na fronteira com, né, principalmente Roraima. Né? Que é a fronteira de maior fluxo. Inclusive, que tem, e digo para ti, não é o Brasil que mais recebe venezuelanos no caso aí. Na verdade é o país vizinho da Venezuela, vizinho do Brasil também. A Colômbia? É a Colômbia. É a Colômbia que hoje o idioma facilita também, sim. Né? E é a Colômbia, hoje é o que mais recebe venezuelanos. Então, deixando para assim, porque nós temos muitos estudantes, né, com foco não só para, né, atenção na questão da atualidade para a cidadania, da sua própria cidadania, mas também para fins de estudo. Né, porque aqui nós estamos num debate que nós temos que ter esse viés também para fins de estudo. Sim. O refugiado, então, segundo oficialmente a ONU, é aquele perseguido político, religioso, étnico e aí por diante. Tá? Neste caso da Venezuela é uma mistura disso, porque tu vai ter esse perseguido, mas também tu vai ter o simples cara que migra, né, em busca de uma melhor condição de vida. Então migrou em busca de uma melhor condição de vida, é migrante. Por perseguição seria o refugiado. Ficou fácil o conceito. Claro, verdade. Por falar, puxando aí, né, fazendo um link com essa informação que tu deu em relação à Colômbia, é importante a gente falar para onde vai a maior parte dos refugiados da guerra da Síria. Que muita gente pensa, pelo noticiário, que a maior parte vai para a Europa, mas não é para a Europa, né, Lúcio? Sim. Dados, né, porque nós temos que trabalhar em cima de dados oficiais. Claro. Né? Voltamos de novo à agência da ONU, né? Que trabalha com esses dados. Né? A agência da ONU ela transfere assim para nosso conhecimento o seguinte: nós temos cerca de 65 milhões de pessoas fazendo um processo de trânsito no mundo. 65 milhões. 65 milhões de pessoas fazendo nos últimos 6, 7, 8 anos o fluxo, né, de um lugar para o outro, de um país para o outro. Isso é quase a população da Itália, maior que a Argentina. Né? Neste, vamos dizer assim, formigueiro humano, que está caminhando de um lado para o outro, nós tiramos para refugiados cerca de 1/3. 1/3 por perseguição política, étnica, religiosa. E aí no momento que tu vê aquelas cenas trágicas, né, muitas vezes que vem da Ibope, sim, na mídia tradicional, né, da travessia do Mediterrâneo, com aquelas embarcações rudimentares, improvisadas, rudimentares, que muitas vezes são embarcações de pescadores que eles fazem a venda dali, arrecadam e vendem embarcações rudimentares que cabe 30 pessoas e ali vai 100, 200 pessoas. E se por sorte consegue atravessar esse Mediterrâneo também, né? Porque sem infraestrutura nenhuma. Com certeza. Isso chama a atenção né, do cenário internacional e muitas vezes dando qual o principal fluxo? Em direção à Europa, principalmente ali
Lampedusa, né? Aquela ilha que foi o Papa esteve lá, na questão do sul da Itália, ali aquelas ilhas da Itália, da Grécia, né? Mas os países que mais recebem não são os países desenvolvidos. Desses 23 milhões, né, 22 a 23 milhões de refugiados, não é a Europa. Não são os países europeus. Por incrível que pareça, não são os países desenvolvidos. São os países subdesenvolvidos e emergentes que mais recebem refugiados e imigrantes. O país que mais recebeu refugiados sírios foi a Turquia. A Turquia. Depois o Irã e a Jordânia, se não me engano, são os que mais receberam. Aí nós vamos tentar entender um pouco da geopolítica daquela região. A Turquia, há mais de década, ela vem tentando entrar na União Europeia. Sim, importante esse debate. Não podemos esquecer que tudo tem interesses, né? Interesses de vários tipos, e um deles é interesse econômico. A Turquia, então, vem fazendo o quê? Ela passa a ser uma ligação, porque tu tem uma parte dela europeia, não podemos esquecer, a Turquia europeia, a Turquia asiática. Essa asiática é a Turquia mais muçulmana, mais islamizada. A Turquia europeia é a mais moderna, é a mais, vamos colocar assim, democrática, a mais cristã, né? E o que mais recebe o imigrante é a parte islamizada da Turquia. Sim. Por quê? Não podemos esquecer que existe também fundações dentro da própria União Europeia que banca a cada refugiado aceito, tu tem um valor. Com certeza. Per capita. Isso quer dizer o quê? De vez da Inglaterra ou Alemanha, né, receber esse migrante, eu pago para ele me manter distante dele, porque aquele vai sair muito mais caro, porque lembrando que nós temos que ter todo um custo social desse refugiado, como o Brasil está tendo, e o prefeito de Boa Vista, né, em Roraima já está reclamando, porque o aparato urbano, os hospitais, não tem como receber tanta gente como eles estão recebendo em um curto espaço de tempo, janeiro, fevereiro, março. Então vamos voltar de novo para o caso da Síria, né? Claro. É muita gente. A Turquia, pelo fato de geograficamente estar próximo, muito próximo, fazendo fronteira, e também recebendo valores para poder receber esse refugiado. E barganhando isso para entrar na União Europeia. Para entrar na União Europeia como boa moça. Bem lembrado. Boa moça, né, fazendo aquilo que a Europa deveria fazer, né? E aí a Turquia fazendo esse meio campo, vamos dizer assim, seria estilo que nós podemos dizer um muro, né? Na fronteira do México com os Estados Unidos, seria a Turquia numa visão mais econômica, porque ela está recebendo para fazer essa aceitação, não é por bondade e por humanismo. Uma boa parte ali é por valores do serviço prestado. Exato, muito bem lembrado. A Turquia ela tem essa reivindicação para entrar na União Europeia já faz bastante tempo. Foi negada várias vezes a entrada, justamente porque a Turquia, por mais que o governo seja um governo laico, existem pressões para que o governo se aproxime da religião. Inclusive, em 2016, nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado lá na Turquia, com a participação dos militares, foi quase que uma tentativa de golpe militar, e acusa-se, porque ficou tudo muito encoberto por conta do Erdogan, ele abafou o caso, mas afirma-se que poderia ter sido, né, um grupo favorável a associar a religião com a política, ou seja, um grupo mais... E aí já dificulta o ingresso nela na União Europeia, porque vários obstáculos, né, dados econômicos, né, na questão política, separa um pouco a aceitação da Turquia em relação à União Europeia. Mas com certeza, se ela voltar novamente a governos, né, teocráticos, aí mais ainda ela fica mais distante da União Europeia, porque uma das condições de fazer parte da União Europeia, né, são governos democráticos. Portugal e Espanha só entraram na década de 80 por causa disso, né? Pela tardio fim dos governos ditatoriais lá na Península Ibérica. Né? Tu vai ter vários processos, né, onde não só a questão, né, política, não só a questão econômica, a questão cultural, se nós tentar entendermos a União Europeia, nós vamos ver que é uma festa cristã. Sim, né? Se nós fôssemos fazer uma análise, se fosse uma festa cristã. Exato. E quem é que está tentando entrar? Os muçulmanos, né? Exatamente. Muçulmanos. Muito mais difícil a Turquia entrar, e que não foi tão difícil assim, por exemplo, uma Polônia entrar. Claro.
A Polônia foi candidata recente, já entrou. E a Turquia é um candidato bem antigo e ainda está na fila para entrar na festa. Aí a Alemanha tem um papel importante nisso, porque tem muitos turcos que vão para a Alemanha, né? E a Alemanha imaginando que a Turquia fazendo parte da União Europeia e assinando o Tratado de Schengen, aquele tratado que permite facilita o trânsito, aí vai facilitar o trânsito em todos os integrantes da União Europeia, né, que assinaram o mesmo tratado, né, esse tratado que facilita o trânsito de pessoas, não só de mercadorias, sim, não só de capitais, que isso já é do bloco econômico, mas também de cidadãos, né, de pessoas, que aí liberaria, aí sim iria se abrir a porta para a festa de todo mundo, que a União Europeia não quer. Verdade. E podemos até emendar já um dos motivos da saída do Reino Unido da Inglaterra. Fazer essa pergunta, exato. Lúcio, primeiro eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Marco Antônio Corrêa Colares, que está aqui na audiência, dizendo que está gostando aqui do nosso debate. Queria dizer que o Marco é um parceiraço do Discutindo Atualidades, que semana que vem vai estar aqui junto comigo para fazer um debate com o professor Fábio Vergara Cerqueira sobre humanidades. Vamos estar recebendo aqui o professor Fábio Vergara Cerqueira. Bom debate. Vai estar já um abraço, Marco. Lúcio, é essa pergunta que eu queria te fazer. Tu acredita que um dos principais motivos do que se chama de Brexit, né, a saída da Inglaterra da União Europeia, tenha sido a questão dos imigrantes que o Reino Unido estava recebendo? Se nós pegarmos o processo de formação da União Europeia, a Inglaterra nunca esteve tão fechada com a União Europeia. Ela teve com a União Europeia, mas não integralmente, desde a época da Dama de Ferro, né? A própria Dama de Ferro teve o seu momento final de mandato ali. Ela Margaret Thatcher, ela, inclusive, eu recomendo, né, para os nossos estudantes o filme Dama de Ferro, mostra exatamente esse processo, né, de União Europeia. Não é ainda a União Europeia, né, era o mercado comum europeu. Porque a União Europeia vem em 92, que é o finalzinho do mandato dela, a queda do Muro de Berlim, em 89, ela estava no poder, né? A fragmentação, antes tu tem a unificação da Alemanha, era ela que também estava fazendo toda a articulação política também, apoiando todo esse processo de queda do muro, a unificação das alemães. Depois vem a fragmentação da União Soviética e logo em seguida vem o processo de formação aí sim de um bloco econômico que iria buscar a formação de uma moeda única. Exato. E ela era contrária a esse processo de deixar sua moeda, né? Tanto é que a Inglaterra nunca aderiu, né? Nunca aderiu. Então ela nunca foi integral. Sim. Ela foi até a quarta fase, a terceira fase, e ela não chegou aí para a quarta fase, que seria a integração de moedas. Né? Então ela sempre teve esse. E aí, mais ainda, quando tem esse grande surto de refugiados e de imigrações, principalmente advindo das guerras do Iraque, das guerras do Afeganistão, sim, e agora da guerra da Síria, aí foi o motivo pelo qual, né, porque ela teria que seguir um tratado do bloco e ela não queria seguir o tratado. Então um dos motivos também que levou, né, da crise mundial, e mais ainda aceitando imigrantes, que o imigrante, para o nacionalista, o que ele traz? Uma mão de obra mais barata que vai roubar a mão de obra do nativo. Exato. E aí gera o quê? A xenofobia, né? Que também é um fenômeno que vem crescendo bastante, inclusive podemos pegar a carona no Brasil. Sim. A xenofobia no Brasil vem também, né, se mostrando em alguns grupos aí que acredita que esses imigrantes ou refugiados, tanto africanos como da América Central, o caso do haitiano, os senegaleses, né, no caso do continente africano e agora venezuelano, viria competir com a mão de obra local num momento de crise onde o desemprego está, né, com 13 milhões de brasileiros desempregados. Então aquele pau que bate em Chico bate também em Francisco, não tem aquela história. Então tudo que nós estávamos vendo na Europa nos últimos, principalmente, né, 2000 a crise europeia, 2009, 2010, 2011, nós vamos sofrer essa crise, né, mais tardiamente, em 2014 para 2015, que levou toda essa mudança, principalmente política no Brasil, porque o Brasil tinha uma política bem mais fácil de aceitação, e agora nós também estamos tendo algumas mudanças na legislação brasileira de tentar talvez dificultar um pouquinho esse imigrante ou refugiado. Sim.
né, e dependendo da classificação daquela parte conceitual. Ô Lúcio, como é que a gente trata, isso eu tenho uma opinião pessoal em relação ao Brasil, né? No Brasil a gente tem um preconceito regional muito grande, né? Ou seja, pessoas de determinadas regiões, por exemplo, Nordeste, elas sofrem preconceito, principalmente aqui na região Sudeste. Porque, em busca de oportunidades de emprego, muitos migram para trabalhar aqui. Lá na própria Europa, existe na Europa Ocidental, um pouco mais desenvolvida, um preconceito com os europeus do leste, que vêm de um mundo socialista que ruiu no final dos anos 80 e início dos anos 90, e muitos deles, a partir de uma abertura da economia, não encontraram grandes oportunidades nos seus próprios países e migraram para a Europa Ocidental também. Como é que a gente trabalha essa migração regional, essa migração interna, às vezes, dentro de um bloco, ou de um próprio país, ou aqueles que saem de um campo que está falindo e indo tentar uma vida melhor numa cidade, que em tese, né, é uma região mais desenvolvida? A gente vê que no Rio Grande do Sul os dados estatísticos do IBGE são assustadores. Tem cidades aqui no Rio Grande do Sul que se dedicam à atividade agrícola que estão desaparecendo. As novas gerações estão indo todas para cidades, né? Que às vezes nem cidades polos, cidades próximas ali. Então como é que a gente analisa, como é que tu percebe esse tipo de migração, né? Eu vi até que tu trouxe algumas imagens que a gente poderia de repente trabalhar nesse sentido. Pegando a questão interna, a formação social e histórica do nosso país, nós temos uma vamos dizer assim, uma xenofobia socioeconômica, além de, né, na questão étnica. Concordo. Né? Socioeconômica. A nossa elite, ela é muito xenófoba, principalmente quando ela percebe que tu está tendo uma ascensão social de uma classe que sempre foi desprestigiada. Mas isso faz parte do histórico, da formação da história da sociedade brasileira. Verdade, já citei várias vezes aqui os donos do poder do Raimundo Faoro, que ele trabalha bem isso aí. E aí e claro que isso fica mais evidente, né, quando a gente pega o século XX. Vamos trabalhar o século XX então, para não deixar muito distante esse elo de século XX para a atualidade, século XXI. Tu tem uma sociedade que até a era Vargas, no início da era Vargas, tu tem uma sociedade extremamente agrária, né, onde a principal atividade econômica está no campo. E logo onde a principal atividade econômica no campo, o trabalho também está no campo, na década de 40 para 50, né, ainda nós temos cerca de 75% da população brasileira habitando o campo, né, 75%, ou seja, de cada 100 brasileiros, 75 está no campo, 25 estão na cidade. Estamos falando ali pós-Segunda Guerra. Sim. Por enquanto que a urbanização já está a toque de caixa nos países desenvolvidos. Só um parênteses. Quando a gente fala, né, que o Getúlio Vargas criou leis trabalhistas, as leis que o Getúlio criou beneficiavam os trabalhadores urbanos. Essa maioria toda de trabalhadores rurais não se beneficiavam naquela época com as leis trabalhistas. Isso foi sendo acrescido aos poucos nas legislações trabalhistas, mas vai se consolidar que os trabalhadores rurais vão ter os mesmos direitos só na Constituição de 88. Então, nessa época que tu está falando em que a maior parte da população era do campo, a legislação trabalhista não os atingia. Não atingia, digo mais, todo o processo, vamos dizer assim, de construção desse campo é em cima de um latifúndio escravocrata. Exato, no século XIX, no século XVIII. Então, nós temos que ter essa ideia, né, que a história, a geografia, a sociologia traz, né, como um fio condutor de um processo, né, de formação de uma sociedade onde a xenofobia já vem, né, enraizada e começa a aparecer na atualidade como algo novo. Não é algo novo, não é. Então, voltando para aquela análise da era Vargas para a era JK, nós vamos ter as políticas estatais, elas vão beneficiar exatamente o que tu falou, o morador urbano. Então, esse morador urbano, ele, algumas décadas atrás, ele está saindo do campo, né? Porque não tem mais o benefício do campo. Eu não posso esquecer que o campo, essa saída do homem do campo para a cidade não é por acaso. Está ocorrendo porque a política estatal está beneficiando a urbanização. Claro, com certeza. Beneficiando com a estatização de empresas,
na era Vargas, e a chegada de multinacionais na era JK. Então, esses dois governos são fundamentais para entender o processo de urbanização no Brasil, onde não podemos esquecer também que está se beneficiando esse morador, né, que vem do campo para a cidade, só que tem um detalhe: ele não tem qualificação profissional. Né? Então ele vem sem qualificação, ele vem com uma família numerosa, não podemos esquecer também que ele é rural, a mulher dele é rural também, e no campo eu precisava ter o quê? Mão de obra. Claro. Muita mão de obra. Então muitas vezes o trabalhador rural tinha nos filhos os seus, né, claro, os seus trabalhadores, a ampliação da produção. Claro. Né? Tanto é que aí vem o caso, o primeiro filho ter que ser homem, e o primeiro filho ter que ser homem vem, né, exatamente desse mundo onde o homem executava as atividades, né, rurais, e a mulher. Lembrado, né? E aí isso passa a mudar, essa sociedade muda, essa sociedade se transforma, só que nós não podemos esquecer, mesmo urbano, tu tem também o processo de segregação. Porque como ele não tem poder aquisitivo e a cidade está mais cara, e o metro quadrado na cidade é muito caro. Sim. Se o campo está desvalorizado, ele vai vender a propriedade dele desvalorizada. Claro. E quando ele vem para a cidade, ele não vai conseguir morar próximo dos grandes centros. Ele vai ser atirado para a periferia. Sem infraestrutura nenhuma. Por quê? Sim. Porque o Estado não estava preparado para receber tanta gente como foi. Claro. Porque dos anos 40, 50, 60, tu tem uma inversão completa praticamente da população que até então era predominantemente rural e se torna urbana. E logo eu tenho que morar. Morar onde? Pois é. Né? Se a cidade não está preparada com a infraestrutura. Exatamente. Né? Então tu vai ser atirado para a periferia, formando exatamente esses cinturões. E nós temos um grande problema hoje das grandes metrópoles, é exatamente numa urbanização que ocorreu, e não só no Brasil, vários países que tiveram o mesmo fenômeno, né? A Índia está passando pelo mesmo fenômeno, sim. Né? A Argentina passou pelo mesmo, México, se tu perceber, a periferia mexicana é muito parecida com a nossa, é aquela periferia que tu não consegue entrar com um carro de bombeiro a hora que tem incêndio, e aí as casas todas queimam. É aquela periferia que não tem infraestrutura elétrica, não tem infraestrutura sanitária, porque é uma periferia que não está, o Estado elitista não estava preparado para receber esse trabalhador que outrora era a principal base, né, do trabalho do campo. Sim. E agora passa a ser o trabalhador da E outra coisa, cidade. Quando o Estado não chega, tu abre espaço para a formação das milícias, que nós temos pelo mundo inteiro. O exemplo do Rio de Janeiro. Aquele cara que toma conta da comunidade. Sim. E se aproveita do serviço que claro. O Estado está desorganizado. Exato. Quem é que se organiza? O crime passa a se organizar. Exatamente. E nós vamos ter nos anos 80 para os anos 90 um processo de favelização muito grande, que aí não é mais aquele problema da maloca, aquela, né, maloca querida, saudosa, né, saudosa maloca. A maloca dos anos 40, 50, 60 deixa de ser, né, do malandro carioca, aquela coisa, né, de toda aquela cultura, né, do samba, e passa a ser exatamente um dos sérios problemas, que é o processo de favelização e da criação principalmente de guetos, onde quem vai dominar a lei ali é do morro, né? Não só no Rio, tá? O Rio é aquela, vamos dizer assim, cereza do bolo, mas sim. Toda a grande metrópole teve o mesmo processo, né, de macrocefalismo, o crescimento desordenado, onde não houve a infraestrutura. E aí eu já vou pegar já vou atirar mais adiante, né? Se não houve a infraestrutura, vamos pensar assim: o que o governo poderia fazer? Políticas públicas habitacionais para tentar diminuir o déficit habitacional. Sim. Tá? Vamos pensar qual foi ali nos anos 70 e 80 políticas que marcou bastante, inclusive em Pelotas nós temos várias construções que foi feito naquela época, né? Praticamente no final da ditadura e início de uma democracia, até porque esse Banco Nacional de Habitação, o famoso BNH, sim, deixou de existir por causa de desvios de verbas no final dos anos 80, mas o BNH era um banco nacional de habitação que tinha como objetivo construir casas casas populares, né, para essa população que estava chegando do campo. Né?
o que vai ter um caráter parecido com o programa Minha Casa Minha Vida, exato, de anos atrás. Sim. Só que nem esse A e nem esse B nunca foram suficientes para o déficit habitacional, que chega a ser em torno de, segundo dados, né, oficiais, 6 milhões de habitações faltam no Brasil. 6 milhões de habitações. Habitações. E aí tu não é que falta, famílias, na verdade, são famílias que não têm casa própria. São 6 milhões de famílias, 6 milhões de, não famílias, mas habitações. Sim. Porque o outro dado diz assim, nós temos habitações, mas que não estão sendo aproveitadas para habitações. Ou seja, o fim de uma habitação, ela tem que ter o fim social. Claro. Primeiramente social. Nós estamos vendo fins de especulação imobiliária, que é o caso desses prédios em centros, né, como São Paulo, Porto Alegre, Salvador, né, Belo Horizonte, prédios vazios, por enquanto que tem morador de rua, e um prédio de 20, 30, 40 andares praticamente vazio. É aí que muitas vezes o movimento social dessa população faz? Faz a ocupação. Claro. Não é que está faltando moradia, é que a moradia está... A moradia não está cumprindo o seu fim constitucional, que o primeiro fim constitucional da moradia é o fim social. Claro. Tá? E aí vem tudo isso que, né, da problemática dos grandes centros urbanos. É uma questão extremamente complicada para resolver, né? Porque muitas vezes ficou complicado. Quem tem um pouco mais de condição, ele está indo para onde? Está indo mais, saindo desse fluxo do grande centro, como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, tu tá indo morar em condomínios ajardinados, condomínios com parque, né, condomínios com piscina, né, então aquele apartamento que tu tinha ali no centro, que tu pegava o teu cachorrinho e descia e não tinha espaço quase, e outra, a violência urbana tá tomando conta, tu agora com condição econômica, tu tá indo morar, né, mais afastado dessa loucura. Exatamente. Mas aquilo ali tá ali, que é o caso desse prédio, que embora não era de moradores, era um prédio comercial do próprio governo federal, né? Sim. Que foi o caso que aconteceu recentemente em São Paulo, né? Essa semana. Pegou fogo, né? Isso. Lúcio, seguinte, queria falar aqui que o Marco, nosso colega, comentou informações muito pertinentes para a compreensão do espaço sócio-histórico brasileiro. Lembramos o quanto Jango tentou aplicar direitos dos trabalhadores para os trabalhadores do campo. Exatamente, há uma tentativa do João Goulart de tentar ampliar, na verdade são as famosas reformas de base do João Goulart, né? A reforma universitária. Que não caía bem pela UDR, a UDR não gostava muito dessa. Na verdade, o antigo grupo, a né? UDN, a própria igreja, todo aquele grupo que fez a passeata do Deus, como é que é? Com Deus pela família, pátria, pela liberdade, uma coisa assim. Agora não tá me ocorrendo, mas é a passeata que teve lá cerca de 500 mil de pessoas ao todo. Mas é uma boa lembrança, Marco. O João Goulart, ele tenta, né, impor isso junto com as reformas de base. Vem uma série de reformas, inclusive ele queria voto para os analfabetos naquela época e acabou não conseguindo porque sofreu com o golpe lá da ditadura militar. Mas eu só quero voltar um detalhezinho, porque a gente pulou na parte conceitual, que é importante, voltando de novo à parte conceitual, tá, galera? A situação é a seguinte, ó. Então vamos de novo, vamos fazer uma linha da análise geográfica e histórica. Tu tem então, a era Vargas é marcado pelo êxodo rural, tá? Então, década de 40, 50, aí já passa já para o processo, né, de queda de governos, né? Vem Jânio, vem Jango, depois vem a ditadura. Êxodo rural. Tá? O Brasil ainda era um país até a década, meados de 60, ainda rural. Na metade de 60 para 70 que nós vamos nos tornar um país urbano. Porque conceitualmente o que é um país urbano? É quando um país tem 50% mais um da sua população habitando cidade. A China, por exemplo, só atingiu isso em 2012. Recentemente. A Índia ainda não é. A Índia tem cerca de 70% ou quase isso morando no campo. Então a Índia é o que o Brasil era nos anos 40. Tá? 75 na geração 40 lá e 25 urbano. Hoje o Brasil não. Hoje o Brasil é um dos países mais urbanos do mundo. Então esse processo de urbanização ele aconteceu de forma desenfreada e desorganizada. Com certeza. Correto? Sim. Ou seja, não houve a preparação para a chegada dessa população.
se beneficiou uma parcela, mas não se beneficiou a totalidade. Então, uma dessa parcela que está chegando, muitas vezes com falta, né, de conhecimento e formação intelectual, sim, porque nos anos 40, 50 nós tínhamos quase 50% da população de analfabetos no Brasil. Né? E o que vai acontecer? Essa população vai ficar alijada, vai ficar excluída da atividade econômica, vai entrar para a informalidade. Na informalidade, né, porque aí tu já está dos anos 60, 70, já nos tornamos urbanos. Vai ser atirado para a periferia, né? A periferia com uma família numerosa, não podemos esquecer, né? Porque na meados de 60 para 70 nós temos uma média da taxa de fecundidade é de 5,5 a 6 filhos por mulher. Tá? Só para ter uma ideia, a taxa atual é em torno de 1,7, 1,6. Naquela época era 5 para 6. Né? Então tu tem uma alta taxa de natalidade, ao mesmo tempo tu tem, né, uma população chegando do campo, indo para a cidade sem conhecimento do que é o serviço urbano, e uma boa parcela que está chegando vai ser atirado para a periferia, onde não tem casa esperando ele. Ele vai ter que fazer a sua própria casa. Exato. Né? Aí eu já tenho então essa população urbana. Na população urbana, então, já vem o segundo movimento. Tá? O primeiro movimento, então, é o êxodo rural no Brasil. Migrações internas. Esquece a chegada. Não, é interno. Tá? No espaço geográfico interno brasileiro. Então foi muito forte dos anos 40 a 80 o êxodo rural. Do 80 para 90, tu vai ter praticamente uma população predominante urbana. Então hoje, né, é uma população que de vez em quando ela faz o urbano para o rural. Faz o inverso. Quando se tem, né, atividade econômica também no campo. Porque nós não podemos esquecer que o campo está se produzindo mais a cada década que passa, envolvendo cada vez menos trabalhadores. Como isso é possível? Mecanização, né? Aí é que está. Então isso é fundamental numa análise. Não podemos esquecer que com a técnica tudo avança. A técnica. Né? Lá no início do nosso debate nós falamos da técnica. O homem era nômade, veio a técnica, se tornou sedentário. Né? Então esse processo, hoje, o mais atual que ocorre é entre o urbano. Entre cidade e cidade, Pelotas, Rio Grande, Pelotas, e tu faz o teu processo diário de vai e volta, entre Guaíba e Porto Alegre, Guaíba, tu faz esse trajeto, vai e volta. Então hoje no mundo, não só no Brasil, no mundo, o mundo ele é mais urbano do que rural, no mundo, ainda mais com engrossando a China agora. Sim. E daqui a uns 20, 30 anos vai entrar nesse universo a Índia também. Tá? E isso vai dar uma capacidade para a gente ter uma ideia, porque a população urbana ela consome muito mais do que a população rural. Sim. Tá? Então tudo vai, é um mercado que se abre, né? O mercado chinês está comprando mais, o mercado indiano está comprando mais, né? Já as áreas urbanas já são urbanas. Os Estados Unidos já é urbano, claro. A Europa já é urbana. Então quais são os grandes mercados em potencial para os próximos 10, 20, 30 anos? Quais são os acordos? Aí eu vou fugir um pouco da nossa análise, mas quais são os acordos fundamentais para um governo que quer pensar daqui a 10, 20, 30 anos? Se aproximar de países emergentes e fazer acordos comerciais sul com sul. Sim. O que é o sul com sul? Até uma forma, né, Lúcio, de compensar a assimetria das relações com o norte. Sim, porque aí tu diminui esse cordão umbilical, né? Claro. Esse cordão umbilical que da era Vargas, vai ter superávit, né? Voltar, né? JK, né? Volkswagen, a Fiat, tu diminui, né? Mas voltando para cá, então essa migração urbana que se dá dentro do perímetro urbano, numa cidade um pouco mais rica, né? Aquelas cidades, por exemplo, são chamadas cidades dormitórios, que são cidades dormitórios. A população só dorme ali e vai trabalhar. Porto Alegre tem várias ali, né? Sim, cidades dormitórios. Não podemos deixar de citar, um abraço pessoal, eu tenho bastante alunos também, né? Que eu brinco com eles, são cidades dormitórios, né? Ao redor de Pelotas nós temos várias cidades dormitórios, porque quando tu vai nessas cidades ao redor de Pelotas, tu não vê praticamente a população economicamente ativa, porque ela está em atividade na cidade de Pelotas, Rio Grande e aí por diante. Quando é que tu vai ver essa população economicamente ativa? Final da tarde de sábado ou início da manhã de domingo, na praça, porque segunda estão trabalhando em Pelotas e estudando em Pelotas. Então, na verdade, tu tem esse processo de migração que é chamado pela geografia de migração pendular. Vai e volta. É a migração hoje mais realizada no mundo para a questão de prova.
e para a questão também de cidadania. Sim, né? claro, exatamente. Migração pendular. Né? Então tu tem o êxodo rural, que já houve o grande, né, período do Brasil. Hoje as cidades estão, né, cheias, abarrotadas, inchadas, periferia enorme, assim, porque tu tem o crescimento urbano e tem o inchaço urbano. Crescimento urbano ocorre, o inchaço urbano já é um fenômeno ruim, né? Igual a mão, a tua mão tá inchando, é alguma coisa que está de errado. Sim. O tecido urbano, ele, quando ele incha, ele está te avisando. Claro. Tem alguma coisa errada nesse organismo, né? Eu estou crescendo de forma não planejada, sem planejamento, né? E boa parte das grandes metrópoles brasileiras nós temos esse fenômeno do inchaço urbano. Sim. Né? E fazendo esse processo pendular, porque quanto é que custa um aluguel em Porto Alegre? Quanto é que custa em Guaíba? Eu conheço bastante gente que mora nas cidades da volta. Então o custo é alto da metrópole. Claro. Quanto é que custa um aluguel em Pelotas? Quanto é que custa em Capão do Leão? Né? Então o que eu faço, o morador do Capão do Leão, que não tem a sua atividade que ele quer lá? Fica esperando, cruzando os braços e rezando para Deus? Não, ele vem trabalhar em Pelotas ou em uma cidade que lhe dê condição. Né? Então, para vocês perceberem, isso é migração também. É uma migração de um fluxo na contínuo, volta de Santa Maria cotidiano. Também, várias cidades ali na volta ali que o pessoal vai estudar e tudo, trabalhar em Santa Maria. Sim, porque tu tem na classificação urbana, né? Também meus alunos sabem, nós já estudamos essa parte de classificação urbana. Tu tem os centros regionais. Pelotas é um centro regional da Zona Sul, Pelotas e Rio Grande. Então ela atrai, ela atrai não só para a atividade econômica, ela atrai também para a qualificação profissional. Sim, exatamente, né? exatamente. Se nós percebemos, nós temos aí universidades, né? Tanto públicas como federais, institutos federais. Sim. Né? Nós temos o Instituto Federal em Pelotas, 2 institutos federais, nós temos o Instituto Federal também em Rio Grande, nós temos uma Universidade Federal em Pelotas, uma Universidade Federal em Rio Grande. Então isso serve de polo, né? Um polo atrativo, lembra? Algumas atividades elas atraem pessoas, outras atividades expulsam. A mecanização agrícola. Claro, expulsa as pessoas do campo. Pessoas. Tu vai ficar talvez com mais qualificado, mas a grande massa que é o trabalhador realmente mais braçal, ele vai ser literalmente convidado para pegar a mochilinha dele, né? E aí eu vou trazer para nós essa foto que é célebre em questões de prova. Show. Né? Que tem exatamente, eu trouxe, né, de xerox, tá? Desculpa aí a galera, mas o xerox, esse quadro de Cândido Portinari, Os Retirantes, é de 1944, 1944, né? Período ali da Era Vargas. Tu tem os retirantes, se nós contarmos, isso é uma família. Quantas pessoas eu tenho aí nessa família? Então, famílias numerosas. Eu estou em 1944, os retirantes, que é uma série, né? Os Retirantes é uma série. Deixa eu mostrar outra aqui. Nós temos os Retirantes, que família humilde. Nós percebemos, nós vamos ter ali, né, um ambiente, um lugar árido, né, semiárido, com urubus no fundo, com pedregulhos ao redor. Boa parte das crianças estão descalças ali. Deixa eu botar a câmera ali mais perto de ti, Lúcia, aquela ali, ó. Boa parte lá do cantinho. Essa aqui? É. Boa parte das pessoas estão descalças, né, da família. Dá uma olhada. Isso aqui é célebre de vestibular, o pessoal conhece. Essa outra aqui que é da mesma série, né? É criança morta, tá? O enterro famoso. Esse aqui é o enterro na rede. Essa do meio aqui. Agora. Essa aqui? É. Enterro na rede. Eu vou mostrar por aqui que fica mais perto. Ficou, né? Ali ficou mais claro também, essa que tu mostrou. Aí. Dá uma olhada. Isso aí mostra também a questão, né, da pobreza, né, da miserabilidade que passa o morador do campo, porque ele sai sem posse. Ele vem para a cidade sem posse, Léo. Ele não vem com uma poupança, ele não vem, né? Ele não vendeu as suas terras, ele era trabalhador rural. Claro. Então ele chega na cidade sem posse. Né? Cidade de braços abertos, como um cartão postal, mas de punhos fechados para a vida real. Letras do Alagados, né? E aqui fecha, né, a trilogia os 3 quadros Cândido Portinari sobre os Retirantes, e mostra aí sim, é o filho morto, né? Que é exatamente o que acontece com essa população quando tenta desafiar o processo a vida que eles levam, né? Nós temos aí, então, Cândido Portinari é um cara que é um dos mais, vamos dizer assim, reconhecidos no mundo para esse tipo de
e de assunto que nós estamos trabalhando, tá? É uma pintura social, é uma pintura, né, histórica, é uma pintura emotiva, só olhando, eu convido quem não conhece Cândido Portinari a ler sobre Cândido Portinari, a ler sobre as suas obras também, que ele fala muito mais na tela do que em texto. Sim. Eu gosto muito de usar o Cândido Portinari como fundo das minhas análises quando a gente trabalha em sala de aula. Lúcio, eu queria dizer que nós estamos aqui com sucesso, o pessoal está mandando mensagens. Queria mandar um beijão especial para minha sogrinha querida Sônia Martins, que está dizendo muito esclarecedor aqui. O Marco dizendo que a análise iconográfica de primeira, parabéns, discutindo atualidades, enriquecendo os conhecimentos das pessoas, dos estudantes. E eu queria te fazer para nós aqui uma pergunta que foi nosso aluno no Mário Quintana, o Augusto Zolé, que ele fez uma pergunta muito interessante aqui, ó. A Constituição garante o direito à moradia e fala sobre a função social da propriedade. Isso justifica as ocupações nas grandes cidades? Ele pergunta. E aqui em São Paulo esse assunto está em alta. Eu estou errado sobre a Constituição, se estiver errado, corrija. Mas está dizendo que é um ótimo programa e queria te mandar um abraço, Augusto, dizer que tua contribuição foi muito pertinente e eu concordo contigo. A Constituição, ela tem, e olha que eu não sou especialista em direito para falar, mas eu gosto de dar meus pitacos, sou meio curioso. A Constituição, ela tem uma série de regras que foram criadas, mas em nenhum momento se definiu como elas iam ser executadas. Nós temos uma série de leis constitucionais, uma série de artigos na Constituição brasileira que carecem de lei complementar. Então, a garantia da propriedade é uma coisa. Agora, a execução de como isso vai se transformar numa realidade, ainda falta um mecanismo. Até porque a própria Constituição, ela garante a propriedade de quem já tem. Então, tu percebe que existe, pela falta de um esclarecimento maior na própria lei, o espaço para a jurisprudência. O espaço para que se... A interpretação, né? A interpretação, exatamente. Interpretação. Convicção, né? Está muito na moda, convicção jurídica. Mas aí tu me provocou agora, né? O Soler, né? Um abraço para ti, Soler. Tá? Ele me provocou, né? Porque tem um dos nossos, eu vou colocar a pimenta no debate, né? Um dos nossos promotores, Dallagnol. Sim, conheço. Né? Conheço. Que é um cara que conhece bastante lei, pelo menos é promotor, né? Inclusive ele ganha... E PowerPoint também. PowerPoint, né? E inclusive ele ganha auxílio moradia. Correto? Correto. Mas ao mesmo tempo que ele ganha auxílio moradia, ele, alguns anos atrás, ele estava no Minha Casa Minha Vida, com 2 apartamentos no seu nome. Não sou eu que vou ter que explicar, não está no meu nome, é ele. Claro. Né? Como é que tu pode ganhar auxílio moradia e ter 2 apartamentos Minha Casa Minha Vida no seu nome? Claro que agora, isso já faz uns 2, 3 anos atrás, ele, para não se enredar, acho que passou adiante, vendeu. Claro. Só que como é que ele conseguiu entrar num programa, que é um programa social, como tu falou, né, cumpre a função social. Então, se eu tenho déficit, e tenho déficit, né, de moradia, claro, vamos criar um programa social para fazer casas. Exatamente, para quem se incluir nesse talvez a mesma função que não foi totalmente, né, tendo um objetivo mais amplo, que foi o BNH, porque teve muitos desvios também, mas o mesmo exemplo que eu dou para o BNH, vamos pegar esse exemplo agora, Minha Casa Minha Vida. Como é que tu pode fazer parte do Minha Casa Minha Vida? Por faixa etária salarial. Faixa etária 1, faixa etária 1,5, faixa etária 2, 3, até a faixa etária 4. Então essa faixa etária, ela sai assim de R$ 1.600, R$ 1.800 na faixa 1 e vai até R$ 9.000 na faixa 2. A faixa 4. Tá? Então é de 1.800, 1.600 a R$ 9.000. Tá? Até a última, acho que até janeiro, fevereiro que eu estava lendo sobre isso, era mais só se atualizou. Tá? Mas até o início do ano era isso. Aí eu te pergunto, um promotor de justiça, que faixa etária ele conseguiu entrar ali? Pois é. Bom, mas vamos voltar para a nossa análise. Tá? Eu tenho que ter formalmente uma renda. O que nós estamos discutindo para as ocupações são pessoas que não têm formalmente. Ele não é reconhecido pelo Estado como um cidadão, porque ele não tem emprego, ele não tem carteira assinada, ele não tem INSS, ele não está sendo descontado. O Estado não sabe que ele existe, mas ele existe.
O Estado não sabe que ele existe, mas ele existe e quer morar. O Estado não sabe que ele existe, quer morar e quer comer. Então, que tipo de serviço geralmente essa população que vive nas grandes metrópoles executam? Serviços muitas vezes informais, subempregos que não têm vínculo empregatício, então não tem como se candidatar ao Minha Casa Minha Vida. Nem a faixa 1. Nem a faixa 1, porque tu não tem renda. Não, mas eu cuido do carro, eu faço transporte, eu faço frete, tu não tem como entrar nessa faixa. Então, essas ocupações, né, constitucionalmente, né, não são ilegais. Talvez para uma classe social é imoral. Mas aí cai naquilo que a gente estava falando. Mas não é ilegal. Cai na interpretação. Interpretação. Porque a lei não especifica como deve ser o processo. Né? Então são ocupações que não estão acontecendo só em São Paulo. São Paulo é um movimento mais antigo. Tudo que acontece em São Paulo é porque já maior, né, Lúcio? Já engrossou o problema lá é maior. Né? Claro, com certeza. Tu tem, né, a quantidade de moradores de rua. E outro detalhe, moradores de rua mesmo, né? São aqueles moradores, esses que já estão praticamente com teto que não, né, de ocupações, já não são mais computados como moradores de rua. Mas o Estado também não está fazendo nada para legitimar essa ocupação. Até o ponto, como tu falou, tá, mas se eu sou dono do empreendimento, eu vou pedir reintegração de posse, como eu fosse o dono de uma fazenda que foi ocupada pelo movimento social também. Que legalmente tem direito também. Tem direito. E aí quem é que vai bater o martelo? Né? É a polícia que vai... Não, a polícia no momento que está tirando é porque já tem uma promotoria, já tem um juiz que bateu o martelo. Então tudo é muito na interpretação, né? Interpretação jurídica. Não é ilegal, talvez, os prédios vagos serem ocupados, porque, segundo a interpretação jurídica, né, o prédio ele tem que ter uma função social. Primeiro de tudo, função social. Qual é a função que um prédio vago está fazendo socialmente? Nenhuma. Então, isso me legitima de eu conseguir ocupar. Né, e ficar, que era o caso que aconteceu em São Paulo. Né? Mas o que o Estado pode fazer diante disso? Criar programas para aquele que não tem renda. Exato. Habitacionais para quem não tem renda. Porque eu volto a fazer análise técnica, tá? Técnica, puramente técnica. Minha Casa Minha Vida 1, 2, 3 e 4 são para pessoas que estão legitimamente trabalhando com carteira assinada praticamente. E essa população de rua, elas não estão sendo esperadas pelo processo. Sim. Tá? Nem foi esperada pelo BNH na época da ditadura, e não está sendo também esperada pelo processo do Minha Casa Minha Vida, porque as faixas salariais eles não estão sendo contemplados ali, eles não, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Falta o quê? Aí vou mais além, né? Vou mais além. Mesmo sendo contemplado, tá? A faixa 1 vai te largar lá na periferia, porque como a faixa 1 é um valor muito, né, que tu vai pagar por mês muito baixo, a moradia também tem que ser a mais barata possível. Sim, logo o terreno tem que ser mais barato possível. Então eu não vou te localizar em uma área muito central, cara da cidade. Claro. Eu vou te largar na periferia da periferia para a faixa 1. A faixa 2 um pouquinho mais próximo dos grandes equipamentos urbanos. O que é um equipamento urbano? Lojas, hospitais, escolas, tá? Rede de água, esgoto. Sim. E são equipamentos urbanos que muitas vezes a faixa 1 ela fica muito periférica. A faixa 2 um pouquinho mais próxima, a faixa 3 mais próxima ainda. Né? Porque por faixa etária. Esse que estava empregado ganhando na faixa 1 perdeu o emprego, que foi o que aconteceu. Muitos, né, de Minha Casa Minha Vida perderam emprego, logo não estão conseguindo mais pagar a faixa 1. O que faz? Entregam a casa e entram num movimento também como sem teto. Sim. Porque tu tinha teto, agora tu está sem. Claro. Sem teto pelo desemprego. Porque desempregado tu não paga mais. Aí tu tem que, se não me engano, 3, 4, 5 meses de tentar renegociar. Se não conseguir, tu tem que devolver, né, o teu empreendimento. Vai para onde? Volta para a situação, ou engrossa, porque tu não era da situação do morador de rua, né, e que futuramente vai ser o ocupante, né, mas que tu volta para que tu engrossa aquele exército que nós temos nas grandes metrópoles. Sim.
Né? E um detalhe, a gente fala em grande metrópole, porque grande metrópole a gente vê, né, no dia a dia na TV, né? Sim. Na mídia, mas é só nós caminharmos por Pelotas, nós vamos ver bastante moradores de rua cada vez mais, se nós observarmos. Com certeza. Cada vez mais. Com eu certeza. Passo ali pela... seguidamente eu passo pela Bento Gonçalves, que é uma das avenidas bastante de fluxo, em várias marquises tu vai ver, né, bastante gente, de morador de rua, e não há expectativa disso melhorar. Isso é uma questão mundial, não é só no Brasil. Sim, tá? É mundial. Os Estados Unidos também, claro. Né? Tu teve grande quantidade de moradores de rua. Sim. Né, que a gente fala muito no Brasil, mas isso é mundial, seja governo de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo. Isso é uma questão mundial, não é uma questão ideológica. Nós temos que criar programas de inclusão, né, e não programas de exclusão. Esse é o grande desafio dos próximos que vem aí atrás. Meu amigo, deixa eu mandar um abraço para os meus alunos lá da Escola Mário Quintana, da turma 22, do ensino médio. O pessoal aqui tá participando, falando que estão assistindo todos lá, né? Um abraço especial pro Felipe Wiener e pro meu amigo Gustavo Portugal, que prometeu vai deixar um bigode igual ao irmão dele. Vamos ver se ele vai cumprir. O Marco manda aqui uma parte aqui, vamos ver. Para provocar, do ponto de vista ético, um sujeito que está com fome, morrendo de fome, e rouba para alimentar seu filho, ele está errado? Ele pergunta. Vale mais o ato de comer e viver ou a propriedade do outro? No mesmo lado, a moradia, um prédio vazio, parado, ocupado por pessoas muito pobres e sem lugar para morar, do ponto de vista ético, ele pergunta. O que vale mais, ter uma casa para viver ou para especular? Bom, eu gostaria de antecipar, dizer que foi uma excelente pergunta e provocação. Quando a gente analisa a questão ética, né, a gente foge um pouco das regras morais, porque a ética tem essa liberdade de criação, né, tem um pensador brasileiro que eu gosto muito de ver ele falar, que é o Clóvis de Barros Filho, que ele diz que não existe ética sem liberdade, né? E eu acho que nesse sentido é que o Estado deveria ser mais claro nas suas regras, justamente para evitar esses dilemas éticos. Porque quando se cria a lei para falar sobre o direito à propriedade, né, e o direito à dignidade, que inclui ter condições de sustentar sua família, né, direito à própria vida, né, não se diz como isso vai ser exercido. E aqui eu não estou querendo jogar toda a responsabilidade para cima do Estado, mas eu quero mostrar que o Estado sim é importante, porque existem vários indivíduos que não têm condições sem o Estado de suprir essas suas necessidades. E aí, quando há essa carência de especificação para demonstrar como deve se agir nesse sentido, né, nós acabamos com esses dilemas éticos. É muito difícil responder essa pergunta, mas acredito eu, né, que existem ações e ações, existem bandidos e bandidos, entre aspas, né? E aqueles que por necessidade acabam tomando determinadas situações, eles devem receber um tratamento diferenciado, até porque, por mais que eu seja contrário à flexibilização das leis, na era da flexibilização das leis, nada mais justo do que se flexibilize com bom senso. Ou seja, nesse sentido da ocupação para quem não tem onde morar, o roubo para quem não tem o que comer, isso deve ser levado em conta, né, na hora de que se vá a julgamento. Essa é a minha opinião, e é que eu não sei se eu estou juridicamente correto ou errado. Eu acredito que muitas vezes o que é legal, né, o que é legal pode se chocar também do que é moral e do que é ético, né? O que é legal? Juízes que ganham auxílios moradia. Isso é legal. Tá lá. Tá na lei, é legal. É ético.
Então é uma discussão que nós aí precisaríamos precisaríamos de outro programa. Outro programa, contigo aqui, meu amigo. Tá? Outro programa. Mas realmente, tudo fica na interpretação. Só nós três. Sim, o que é legal, o que é ético, o que é moral. Já vou pegar carona então daquilo que era a questão ele falou, né, a questão do ser que passa fome, né? Sim. E na tentativa, né, de alimentar a sua prole, ele pode romper com o que é legal, porque para ele é ético ele entrar num pátio e pegar, sei lá, um alimento, né? Romper a propriedade privada, né? Ele pulou um muro, foi lá, pegou um alimento, saiu, ou até num supermercado. Vai depender muito do juiz que vai julgar ele, né? Porque o agente do Estado, que é o policial, ele vai fazer a abordagem, vai ter que fazer a atividade vai ter que fazer a abordagem e prender. Claro. Mas também, de repente, na interpretação do ser do Estado, naquele momento fazendo a atuação ali, né? Do flagrante, ele também vai bater, vai tirar o roubo, né? Se ainda dá para tirar, porque se não foi ainda, né, ingerido, vai tirar o roubo, vai devolver para quem é de dono e vai bater nas costas, olha, te cuida e vai embora. Claro. Isso depende muito da interpretação, porque da lei teria que ser preso. Claro, exato. Porque quem rouba, como diz, né, quem rouba R$10 ou R$10.000 é ladrão igual. Né? Mas a funcionalidade, né, desses 10 mil e desses 1.000 que nós estamos, acho que essa é a provocação do Marcos. Tu sabe que eu sou a favor da política da lei. Eu sou a favor do governo das leis, porque eu acho que o governo das leis ele é mais justo que o governo dos homens. A grande questão é que as leis são feitas por um grupo e esse grupo se beneficia disso. Mas além disso, existem possibilidades de flexibilização dessas leis, e aqueles que flexibilizam essas leis se tornam extremamente poderosos, e eu acho que o momento atual não é o momento disso. É perigoso, é perigosíssimo, é um momento perigoso. Porque tu deixa o judiciário, por exemplo, que está legislando, e nós já discutimos isso com o Marco num outro programa, né? Isso acaba gerando contestações numa situação que é muito crítica. A gente vive um momento político bastante crítico. Nós teremos umas eleições, né, que tendem a ser, de certa forma, bastante intensas. A população tende a viver isso de forma mais intensa. Espero que isso não acabe indo, né, para agressões, tanto verbais quanto de outra natureza. Mas a grande questão é que quando a gente possibilita a flexibilização das leis, essas leis devem ser flexibilizadas com coerência, e essa flexibilização deve se tornar então uma nova regra, mesmo que jurisprudencial, e que seja aplicada aí por diante, não a cada caso um julgamento diferente. Então eu até acabei seletividade, mas eu acho que nesse caso aqui, né? A seletividade, né? O grande perigo é essa seletividade. Isso aqui, esse pode fazer, esse não pode, esse pode fazer. É como mas tu disse, é um processo contraditório. Tem que bater no Francisco também, porque senão é contraditório, né? E aí agora eu quero trazer algumas frases, que eu trabalho também com essa ideia de trazer algumas frases de pensadores da nossa... Não, eu tô bem servido de água aqui. Já que ele trouxe a questão da fome, né, como, né, um simbologismo, né, eu trouxe aqui o Josué de Castro, que dizia: a metade da humanidade não come e outra não dorme com medo da que não come, né, e é mais ou menos isso que nós estamos percebendo, né? Ou seja, existe uma classe social que está com medo dessa população que está marginalizada do sistema, sim, que está na informalidade, está na ilegalidade muitas vezes, né? Porque não é legal, é ilegal, claro, não existe meio termo, sim, né? E nós estamos vendo esse conflito de quem está integrado e quem está desintegrado, ou seja, o contente, que contém, né, o emprego, uma casa, um carro, está contente porque contém, e aquele que está descontente porque está fora de todo esse processo. E é claro que uma hora isso vai gerar o conflito, e o conflito está acontecendo. E muitas vezes esse que contém, ele acredita que para manter contendo, ele tem que manter aquele que
Não contém. Sim. Vamos trabalhar o português aí, né? Fazer uma brincadeira. Tu falou uma coisa muito importante. Contém tem medo de deixar de conter e se tornar descontente. Por quê? Quem está descontente, quem não contém, se torna um descontente daquilo que tinha. Então esse conflito, ele é bem atual e a gente percebe isso. Esse dia eu estava vendo, esse dia agora mesmo, nas entrevistas do caso de São Paulo, lá desse prédio. Sim. E aí o pessoal estava aproveitando a situação e se inserindo junto com o pessoal do prédio para receber donativos. Não sei se tu viu Não vi. Quer dizer, até aproveitar a situação de miserabilidade para poder sair ganhando. E outra entrevista do outro rapaz que me chamou a atenção, porque é ética dentro, então vamos trabalhar. É a ética da rua. Ele disse: não, eu não entrei. Mas o senhor não é morador de rua? Sou. Mas sou morador de rua, eles estão dando leite lá, caixinha de... Não, mas eu sou morador de rua, mas eu não era morador desse... E as caixas de leite chegaram para famílias, para os idosos, para as crianças. E eu sou morador de rua, eu faço meu dia a dia, eu ganho. Eu consigo comprar o meu próprio leite. Olha bem, que legal, a ética do cara. Entendeu? Isso é análise ética da rua. Sim. O cara não fez, né, faculdade, o cara a faculdade dele é a rua, é o dia a dia, ele é catador de latinhas. Eu cato minhas latinhas e compro meu pão no final da tarde, meu leite. Eu sei que leite faz, né, bom para a saúde, embora eu tomo mais, e deixou bem claro, eu tomo mais cachaça do que leite, né, e eu poderia entrar naquela fila realmente para pegar pelo menos uma caixa ou duas de leite, mas eu não vou fazer porque vai faltar para as crianças. Por enquanto que outros engravatados estão desviando merenda escolar. Quer dizer, pronto, né, acho que Josué de Castro falou tudo. E tu falou uma coisa muito interessante, Lúcio. Hoje, tu tem pessoas que estão deixando os centros das grandes cidades e indo viver em condomínios. E esses condomínios estão cada vez mais fechados com medo dos que não têm. Medos que não têm, né, com polícia, alarme, com polícia particular, com segurança particular, com tudo muito particular, né? Quer dizer, é uma segregação. A criação tinha aquele programinha das cidades que criava a tua própria cidade. Sim, né? E lembra? O pessoal, não, eu tenho que criar uma cidade agora, né? Não, vamos brincar, não, ainda tenho que terminar a minha cidade. E é mais ou menos isso, né? Porque essa moda, ela vem, né, dos anos 70 e dos anos 80, dos condomínios, né? Esse sistema de condomínios, o mais famoso da marca é o Alphaville, né? Em São Paulo chegou nos anos 90 o sistema Alphaville, porque o Alphaville é um processo de segregação espacial dentro da própria cidade. Porque o Alphaville tem o supermercado, o Alphaville de São Paulo, estou falando não o Alphaville de Pelotas, que é mais humilde, tá? Os Alphavilles realmente ele tem toda uma, vamos dizer assim, um estado dentro de outro estado, tá entendendo? Tem a polícia de Alphaville, tem, né, ou seja, muitas vezes ali o jovem menor de idade pode dirigir porque está dentro do condomínio, né? E, bom, mas é isso aí. Meu amigo, cara, queria dizer que infelizmente nosso tempo está acabando. Quantos minutos nós temos ainda? Não, dá para concluir. Dá para concluir. Só queria dizer que o Marco tá participando. Pô, meu amigo, olha, cara, show de bola. O Marco é um parceiro do Discutindo Atualidades, né? Ele não é só um convidado, ele é um parceiro, ele vai estar aqui várias vezes, né? E ele tá falando aqui do medo do Todorov, da Sociedade do Medo, que ele falou aqui quando a gente esteve aqui. Lúcio, queria te abrir o espaço para as considerações finais aí. Olha, fazer um fechamento de tudo que a gente disse. Se tu quiser acrescentar mais alguma coisa, nós não temos um horário fechado assim, mas é que, né? Não, mas acho que nós já alugamos bastante o nosso internet espectadores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar com algumas ideias aqui que eu trouxe outros pensadores pra gente fechar, porque todos os pensadores que eu trouxe aqui, ou eles se comunicam diretamente com a geografia ou faz essa periferização com a geografia. Eu trouxe o Milton Santos, que eu não podia deixar de citar, né, uma frase rápida e assim, exatamente o que nós precisamos enquanto professores, principalmente eu que sou, né, da área de geografia, ele é um dos papas da geografia nacional e também reconhecido mundialmente, Milton Santos. O poder da geografia é dado pela sua capacidade de entender a realidade em que vivemos.
Então, no momento que tu não entende a realidade que vivemos, tu vai criticar aquele que ocupou aquele prédio que caiu em São Paulo. Porque tu não sabe a realidade. Exatamente. Não é altruísta, tu não te coloca no lugar do outro, né? Então, quando tu não sabe a realidade que aquelas pessoas vivem, é fácil criticar. E outra, eu não vou também dar um auxílio, porque eles vão se acostumar e vão querer tudo dar. Não se dá o peixe, isso, aquela frasinha pronta. Mas o auxílio moradia para o judiciário... Aí pode, exato. Bom, mas voltando para cá. Outra frase também de outro papa da geografia, que é o Azir Absaber, né? Trouxe 2 caras ícones da geografia, um pouco maior, mas também mostra exatamente esses nossos temas todos que foram trabalhados durante migração e urbanização. É preciso lembrar que ninguém escolhe o ventre, a localização geográfica, a condição socioeconômica e a condição sociocultural para nascer. Nasce onde o acaso determina. Por isso, temos que cuidar de todos aqueles que estão em todos os recantos deste país. Então, aquele que contém, ele já contém. Claro, a tendência dele é querer conter cada vez mais. Mas isso não, né, retira a possibilidade daqueles que não contêm também conter. Exato. Nós temos uma sociedade extremamente a segregação socioeconômica. Isso ficou bem claro, principalmente nos últimos 5 anos para cá, né? 4 anos para cá. As Olimpíadas de 2014, né? Ficou muito claro, né, cara? Ficou bastante claro, seja de direita, de esquerda, de cima e de baixo, está muito claro, né? A questão da desumanidade, né? Alguns, né, filósofos, sociólogos chamam de desumanização. Falta empatia. A falta do altruísmo, né? De se ver no lugar do outro. Exatamente. Né? E fechando aqui com Marta Medeiros, né, que diz que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Então é exatamente isso que a gente percebe. Muitas vezes é indiferente para mim. Se eu vejo miséria, se eu vejo pobreza, se eu vejo criança, se eu vejo corrupção, eu sou indiferente. É o desamor, né, que é o contrário do amor. É a indiferença. Porque o ódio ainda tu está indignado. O ódio está indignado. O amor o oposto, né, nem sempre é o contrário. É o contrário. Por exemplo, se tu tem uma sala toda cheia, basta tu ter uma pessoa fora para ela já não estar toda cheia. Não precisa ter ninguém na sala. Então meio copo de água, o copo está meio cheio, meio vazio, né? Sim. Mas aqui eu achei legal, porque ela tem todo um texto sobre essa frase, né? O contrário do amor não é o ódio, e sim a indiferença. Muito legal. E hoje nós temos uma sociedade, né, que está trabalhando bastante, né, nessa questão da indiferença. Para mim é indiferente. É indiferente. Cada né? A seletividade no julgamento para mim é indiferente, né? A seletividade da questão da segregação espacial, segregação socioeconômica, para mim é indiferente, porque eu contenho, no momento que eu estou contido, eu não me interessa mais nada. Exato. Creio que tentei contribuir, né? Cara, foi show de bola. Nosso programa, posso chamar de nosso agora, a partir de agora, né? Discutindo certeza. Atualidades. Vou te convidar várias vezes. E pode convidar, assim que puder, a gente dá umas ideias aí também. E mando um abraço aí, uma boa noite para todos os internet espectadores, principalmente para os meus alunos lá do KVG. Forte abraço para os patos, para as patinhas, para os patões aí, né? Porque é pato, né? É pato, e o pato no KVG, o nosso bichinho, né? Símbolo. Tá? E os demais também, um forte abraço aí a todos, né? Passo a bola para ti. Pô, meu amigo, queria te agradecer, né, por ter vindo aí, contribuir com o programa para fazer esse debate. Queria dizer que foi muito esclarecedor. Quer dizer que o pessoal participou muito, né? Mandando mensagens. Queria mandar um beijão para Ana e Catarina, que disse: já vai acabar o programa, tá tão bom, né? Quero agradecer a participação do Marco, do Augusto, né? De todo mundo que participou, que mandou hashtag. Quero dar um abraço, um beijo especial aos meus alunos da Escola Mário Quintana, aos meus alunos do curso Flame de Pelotas e aos meus alunos queridos do curso Riachuelo, lá de Santa Maria. Quero agradecer, quero dizer que na próxima semana estaremos aqui de novo, neste mesmo canal, nesse mesmo horário, junto com o professor Marco Antônio Correia Colares e com o professor Fábio Vergara Cerqueira, falando de humanidades. Lúcio, mais uma vez, muito obrigado. Show de bola. Valeu, show de bola, tava o programa. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu.